Rueda foi taxativo. Vai precisar vender mais um jogador. Quem você venderia? O presidente do Santos, Andrés Rueda, disse em entrevista que vai precisar vender mais um atleta em função do dinheiro da venda do zagueiro Kaique ter sido bloqueado. Aliás, que pataquada, né? Uma diretoria que diz ser profissional cometeu um erro dessa magnitude. A primeira coisa que você faz quando você vai fazer qualquer tipo de operação financeira, você vai vender um ativo, vai vender um carro, vai vender um imóvel, enfim, você vai fazer uma avaliação, uma avaliação sobre a segurança jurídica do negócio. E isso não foi feito pela diretoria do Santos, que teve, em um processo que já é antigo, o bloqueio da venda do zagueiro Kaique pela Receita Federal da Espanha, em função da transação equivocada do Neymar em 2013. Ou seja, o processo não era novo, isso já era sabido, e o Santos vendeu para um mercado em que ele poderia correr esse risco de bloqueio. Isto posto, já foi feita a besteira. Para fechar as contas, o presidente disse que vai precisar vender jogadores. E de antemão eu falo, presidente, não venda Ângelo e Marcos Leonardo, por dois fatores. O primeiro é que eles estão em franca evolução. Me parece muito claro que tanto o Ângelo quanto o Marcos Leonardo alcançarão em 2023 a maturidade para jogar, gerar mais gols, assistências, vitórias e até, quem sabe, títulos ao Santos pelo potencial que eles têm. Eles não são mais os mesmos atletas, por exemplo, do que eram em 2020. Então eles poderão trazer ao Santos retorno técnico e também retorno financeiro, que conforme eles melhorem seu rendimento dentro de campo, eles vão se valorizar, e o Santos é um clube que está acostumado a valorizar seus atletas, é uma das categorias de base em que mais desperta olhares no mundo inteiro. Além disso, se você não vai vender Marcos Leonardo e Ângelo, quem que você vai se desfazer? E aqui vai a minha sugestão. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que o goleiro João Paulo e assim como o seu reserva John podem ser negociados, sim. João Paulo é um goleiro relativamente jovem ainda, tem espaço no mercado europeu e também em outros clubes do Brasil. Eu acredito que o Santos consiga se comunicar ao mercado que tem intenção de vender o João Paulo no mínimo de 5, 6, 7 milhões de euros pelo goleiro. E isso, sem dúvida, seria importante para o Santos manter as contas em dia. A mesma coisa para o goleiro John, que tem interessados nele aqui no mercado nacional. 5, 7, 8 milhões de reais pelo goleiro que foi titular do Santos na campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2020, pode ser. Temos jogadores que estão valorizados, né? Como Lucas Braga, por exemplo. Nós já tivemos uma proposta e já foi negada. Ou o lateral esquerdo Felipe Jonathan também podem ser negociados. Eu acho que para a gente construir um Santos mais forte, um Santos que tem identificação com os seus torcedores, com os torcedores mais jovens, que possa gerar mais público, ter um bom ativo, não venderia de maneira nenhuma os dois meninos, Marcos Leonardo e Ângelo. Até porque, embora João Paulo seja realmente um grande goleiro, eu acho que o Santos pode ir ao mercado para trazer um outro goleiro. Rafael, goleiro do Cruzeiro, ídolo do Santos, é uma opção também, né? Jogadores para substituir o Lucas Braga, nós temos a possibilidade de Aleph Manga do Coritiba ou Gabriel Poveda do Sampaio Correia, também podem substituir. Lateral esquerda, para substituir o Felipe Jonathan, basta ir ao mercado, vai no Guarani, tem o Jamerson, lateral esquerdo, destaque da Série B, líder em assistências. E também nós temos o menino Lucas Pires, que fez ótimos jogos nessa temporada, inclusive boa parte dela foi titular. Então eu acho que essa é uma decisão muito importante que o Santos precisa fazer. E vale lembrar que em 2010 o Redivivo, ex ou permanente membro do comitê de gestão Walter Schalke, disse que venderia Neymar para o Chelsea quando recebeu uma oferta em 2010. Teria sido um erro fantástico, um erro horroroso, porque ia privar o Neymar de viver momentos fantásticos com a camisa do Santos. E depois, embora a gente saiba de todo o problema
de corrupção, de sacanagem que envolveu a venda do Neymar, o Santos recebeu propostas gigantescas pelo atleta e falam até em 80, 85 milhões de euros à época. Era uma transação realmente fenomenal. Então você vender o jogador dessa qualidade nesse momento é sempre, na minha visão, um equívoco, até porque ele pode dar retorno técnico, pode dar retorno financeiro, e é isso que o Santos precisa. O Santos precisa voltar a ser forte dentro de campo. Não adianta fazer conta de padaria, como fez, por exemplo, no caso do Léo Batistão. Léo Batistão foi o jogador, um dos melhores jogadores do Santos da temporada, pelo simples fato dele ser o único que sabia jogar entre o meio e o ataque. Um jogador que saía do meio de campo e chegava forte no ataque. Tanto que o melhor desempenho do Santos na temporada foi justamente o desempenho em que Léo Batistão atuou como titular, né? Antes, quando o Santos jogava com Ricardo Goulart como titular e depois em que o Léo Batistão saiu, você vê que os resultados foram muito piores. E o Santos vendeu ele a preço de banana para investir 10 milhões de reais, por exemplo, em Carabarral, que é um jogador que não trouxe retorno técnico, pelo menos nessa temporada de 2022. Tá certo? Essa é a minha opinião e eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Deixe aqui nos comentários, deixe também o like, inscreva-se e hashtag tamo junto.